Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Nossa dinâmica essa semana vai ser um pouco diferente, né? Nós teremos essas aulas virtuais, o que perde pelo processo, para mim, que é muito importante da sala de aula, que é a interação. A interação física dinamiza os processos, porque dar aula não é só uma prática discursiva, mas também uma prática performática, artística, e assim sucessivamente. Só que no contexto de exceção que nós vivemos no mundo, é importante encontrar as maneiras de se adaptar a essa situação para o melhor de todos. Então, o que acontece? Essa semana nossa dinâmica vai ser assim, e nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, que é a arte primitiva, a arte indígena e a perspectiva europeia em relação ao Brasil colonial. Uma coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é primeiro me pedir desculpa porque eu não tenho o hábito nem prática com essa dinâmica de aula, portanto, se vocês ouvirem algum barulho no fundo, eu tentei gravar, estou tentando ficar um pouco isolado, mas enfim, sempre passa carro, a rua aqui é muito movimentada, campainha ou celular que pode tocar, não o meu, mas enfim, nessa dinâmica, então eu já peço desculpa por isso, mas vamos lá. Pessoal, nós discutimos em sala na semana passada sobre a arte primitiva. O que acontece? A arte primitiva, ela é um conceito, lembre, é um conceito atribuído aos europeus às manifestações culturais e artísticas daqueles povos que não são europeus. Então, quando nós falamos arte primitiva, nós falamos principalmente de uma arte que é produzida por povos não europeus, mas especificamente das populações nativas, indígenas, perdão, ou do continente africano. Ou seja, a arte primitiva, ela é uma conceituação europeia em relação à arte promovida por essas pessoas. Nós temos um problema na história da arte ao usar a palavra primitivo, porque a palavra primitivo, na maioria das vezes, ela está carregada de preconceitos. Ou seja, quando nós falamos de primitivo, nós sempre entendemos como algo arcaico, como algo que está distante da tecnologia, como algo antigo. E se nós formos atribuir a palavra primitiva às produções artísticas indígenas ou africanas, que nós vamos estudar, nós vamos perceber que é uma forma preconceituosa e etnocêntrica, que é uma palavra que eu já conversei com vocês, mas que nós vamos retornar aqui. Só que essa arte primitiva, ela não foi só conceituada, mas ela serviu de inspiração para uma das vertentes da arte europeia, que é chamado de arte knife. Esse knife, pessoal, aqui, ele atribui a inocência, uma arte que é feita sem qualquer pretensão, é uma arte intuitiva. Ou seja, essa arte knife foi uma arte produzida por artistas, como o caso do Rousseau, que é essa pintura que a gente vê aqui, o caso do Gauguin, e essa perspectiva da arte queria recuperar uma dinâmica mais intuitiva, ou seja, queria recuperar uma arte que estivesse mais preocupada com a intuição do que necessariamente com a técnica. Então eles são considerados anti-acadêmicos. Por quê? Porque eles recusam os valores ensinados nas técnicas principais da arte moderna e eles reivindicam um espaço de dizer que produzem uma arte mais intuitiva, inspirado nessa arte primitiva aqui. Essa knife, ela é considerada, ela tem essa palavra porque é uma arte que é infantil, inocente, ou seja, uma arte que não tem muitas intencionalidades. Inclusive, uma das características dessa arte é a forma como os animais são pintados sem muita complexidade ou sem muito realismo, como nós podemos ver na Encantadora de Serpentes do Rousseau. Né? Sempre nós veremos um olhar curioso em relação. É muito comum você ver as cenas de nudez nas artes knife. É muito curioso ver o quanto nessas vertentes da arte knife, a arte africana, a arte indígena vai ser temática dessas pinturas. Para vocês, o problema da palavra primitivismo e dessa inspiração primitiva da arte knife é que ela carrega um preconceito. Ela carrega um preconceito da perspectiva europeia, ou seja, da perspectiva do colonizador, em relação ao colonizado. Então, carrega um preconceito no sentido de estabelecer que na Europa você tem o ápice do desenvolvimento social e econômico.
e que essas sociedades ainda continuam primitivas nas suas manifestações culturais, o que é relativamente problemático. E é aqui nós temos uma palavra que é fundamental para a nossa unidade, a palavra etnocentrismo. Etnocentrismo, que é um conceito da antropologia que nós vamos usar bastante para entender essas perspectivas da arte nessa unidade. O que acontece, pessoal? Essa arte não foi carregada só com um preconceito em relação aos pintores dessas culturas primitivas, certo? Mas também da própria arte que recusava essa proposta. Essa pintura do Gauguin, por exemplo, ela é curiosa porque ele não tem uma formação especializada em arte. Ele era muito mais intuitivo e ele ficou grande parte da vida dele se inspirando no Haiti, na vivência do Haiti. Então, por exemplo, quando essa pintura foi lançada, ela foi duramente criticada, porque era uma pintura considerada muito inocente, no sentido de sem muitas intencionalidades estéticas, porque nós estamos falando de um momento onde a arte moderna está buscando revolucionar suas técnicas. Essa pintura foi curiosamente vendida recentemente por 835 milhões. Ou seja, perceba que os valores históricos vão se modificando. Uma pintura que pode ter sido rechaçada pela arte, né, pelos críticos da arte naquele momento, ela pode ter um valor muito importante no futuro. O que acontece, pessoal? Antes da gente dar continuidade, a gente precisa sempre lembrar e nos fazer uma pergunta. Como nós conhecemos nossa história? Ou seja, vocês que estão na escola, vocês recebem as informações históricas através dos relatos e das narrativas dos livros didáticos, dos materiais e, claro, das narrativas de nós, professores. Só que a questão é, nós não vivemos a maior parte dos eventos históricos que são nos ensinados na escola, certo? Nós não estávamos presentes. Então a questão é como nós conhecemos esses eventos. Esses eventos nos chegam por meio de narrativas, ou seja, narrativas que são tentativas, documentos que relatam os eventos históricos de uma nação, de um povo. O que acontece? Esses documentos históricos que compõem a nossa história, que nos dão as informações necessárias para estudar esse passado, elas têm inúmeras formas. Elas podem ser narrativas escritas, documentos oficiais, relatos, ou, por exemplo, elas podem ser visuais e ilustradas. Então, essa dinâmica é muito importante, porque para nós da arte, os nossos documentos podem ser escritos, claro, mas aqui, nesse caso, eles serão principalmente os documentos visuais. Ou seja, o que esses documentos podem nos falar sobre o processo de colonização ou sobre o que nós somos enquanto nação brasileira, né? E aí, uma pergunta que vocês têm que sempre fazer é: se esses relatos são contados, se eles são narrados, eles sempre são contados de uma perspectiva. Então, por exemplo, a maior parte dos relatos documentais que nós temos em relação ao processo de colonização, ele é sempre contado na perspectiva do europeu, certo? Nós não temos uma tradição, apesar da tentativa, de uma narrativa que seja o contrário disso. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. De certa forma, todas as tentativas e pinturas que nós temos, essa é uma pintura que foi feita em 1900, ou seja, logo no início do século XX, mas mesmo no século XX, as narrativas que se mantêm continuam priorizando a perspectiva europeia e tratando a cultura indígena como uma cultura primitiva, como uma cultura arcaica. Aqui, por mais honesto que tente ser no sentido de representar os indígenas como são, sempre é a dinâmica de que esses europeus que dominam os mares, que dominam a tecnologia, vão levar o que é necessário para essas pessoas que são arcaicas e primitivas. Então é muito importante, quando nós fazemos essa pergunta, entender que arte e história são narrativas, ou seja, são tentativas, são documentos que são construídos, mas que todos eles têm uma intenção de passar uma verdade. Ou seja, se você vai nos relatos do processo de colonização do Brasil, você vai observar que grande parte dos relatos europeus em relação a esse processo
são relatos completamente preconceituosos, ou seja, relatos que vão dizer da selvageria do indígena brasileiro, do nativo brasileiro, essa selvageria que deve ser evangelizada, que deve ser catequizada, ou seja, toda a história ela é narrada, ela é contada na perspectiva de alguém, assim como a arte. Por isso é sempre muito importante nos fazer a pergunta de qual é a intencionalidade das obras de arte que nós observamos. Porque entender a intencionalidade é entender que verdade essa história quer nos contar. Lembrando que não existe uma história universal, portanto, que verdade essas obras querem nos contar, né? Então, pessoal, o que acontece? Para a gente entender esse processo, nós precisamos lembrar de uma palavra que nós vamos recuperar lá da antropologia, que é etnocentrismo, ou a visão etnocêntrica do mundo. A maioria dos relatos que nós temos do Brasil no processo colonial tem uma visão etnocêntrica, ou seja, uma visão preconceituosa. A antropologia que estuda as manifestações culturais do homem vai nos dizer que o quê? O etnocentrismo ele é uma forma de julgamento, ou seja, é quando você utiliza os seus valores, a sua nacionalidade, a sua cultura para julgar a do outro. Ou seja, você se considera mais importante para o julgamento do outro. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Aqui nós temos uma charge. Nessa charge nós temos uma dinâmica bem interessante, porque um nativo está adorando a sua imagem, né? Enquanto ele sofre de forma sistemática o riso, ou seja, a ridicularização por parte dos cristãos. O que é interessante para a gente pensar? Até a posição da mão e a forma como ele levanta, porque todas as vezes que nós julgamos uma cultura é uma forma de violência. Então essa mão aqui, ela é parecida com uma arma, essas mãos. E a posição do nativo é uma posição como se fosse de uma pessoa que está se rendendo, né? Mas o que é curioso? Porque enquanto eles acusam e riem da prática religiosa nativa, os europeus também têm as suas práticas religiosas e narrativas. Então a questão é, não existe uma prática que seja mais correta ou errada. A questão aqui é o respeito. Quando nós tentamos pegar os valores de uma cultura para julgar outra, nós vamos cometer o que na antropologia nós chamamos de etnocentrismo. E qual é o problema do etnocentrismo? Porque o etnocentrismo, ele distorce o outro. O etnocentrismo, ele distorce e desumaniza o outro. O que isso significa? Quando nós olhamos para uma pessoa e nós julgamos a partir dos nossos valores culturais, por exemplo, a população, a cultura africana ou a cultura indígena, principalmente artisticamente falando, se nós somos etnocêntricos, o que acontece? O outro, que é um ser humano como a gente, ele acaba sendo visto de uma forma diferente. É como se a gente distorcesse. É como se a gente virasse de cabeça abaixo. E aí a gente sempre vai julgar acreditando que aquilo está errado, que aquilo falta tecnologia, que aquilo falta alguma coisa. E essa falta, na maioria das vezes, ela é atribuída aos nossos valores culturais. Então nós temos que tomar cuidado, porque grande parte da arte que nós vamos estudar daqui para frente, a perspectiva do europeu em relação ao Brasil é uma perspectiva muito etnocêntrica, uma perspectiva muito preconceituosa, um julgamento que não leva em consideração as especificidades culturais, geográficas, históricas do país, mas mais aquele intento, aquela tentativa de ser o colonizador, aquele que leva a civilização, aquele que leva a tecnologia, aquele que leva a religiosidade, que é correta, que no caso é o cristianismo. O que acontece, pessoal? Se nós vamos falar na perspectiva da arte, nós poderíamos elencar vários pontos, mas aqui eu só trouxe um. Aqui nós temos na Tailândia o caso das mulheres girafas, que são chamadas. Essa beleza é considerada primitiva, por quê? Porque ela é uma beleza que não está dentro dos parâmetros europeus, ou seja, dentro dos parâmetros ocidentais de belo. Só que a questão é, isso tira o critério de beleza para a população dessa tribo tailandesa? Não. E esse é o ponto que nós precisamos discutir. Por mais que nós nos sentimos estranhados ao ver essa dinâmica de beleza, não cabe a nós
estabelecer um padrão de beleza para essas mulheres ou para as pessoas. Então a gente tem que ter um olhar muito sensível e delicado na perspectiva artística, para que a gente não cometa o erro do etnocentrismo, de acreditar que essas pessoas simplesmente são estranhas e de que elas não entendem o que é belo, como se nós fôssemos os dotados de todo o conhecimento e das verdades universais do mundo. O que acontece? Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que eu gosto bastante, que vai mostrar desde a Vênus de Willendorf até a Marilyn Monroe do Andy Warhol, como essa perspectiva de beleza da mulher, principalmente, ela vai se modificando com o tempo, porque ela acompanha a história, ela acompanha as dinâmicas de que cada sociedade estabelece como padrão, ela acompanha a função que cada arte tem. Então, por exemplo, a Vênus de Willendorf não tem qualquer preocupação formal com o rosto, porque a prioridade aqui era principalmente a reprodução. Então, todas as esculturas e representações femininas que nós temos valorizam os órgãos reprodutores femininos. Aqui, já, por exemplo, no Andy Warhol, nós temos uma mulher que é estilizada, uma mulher que é referencial de beleza, que é a Marilyn Monroe. E aí, para que a gente não caia no etnocentrismo na arte, nós precisamos nos adotar do que nós chamamos de relativismo cultural. Eu sei que o meu marca-texto está meio uau, mas é só para destacar aqui para vocês, tá? Esse relativismo, ele é o contrário do etnocentrismo. Ou seja, se no etnocentrismo você julga uma cultura pelos valores da sua, no relativismo é a tentativa de você buscar compreender uma cultura não atribuindo valores de certo, errado, de justo e injusto, mas entender que cada cultura tem o seu próprio processo histórico. Ou seja, ver diferentes culturas de forma livre de uma visão preconceituosa. E isso é fundamental para analisarmos obras de arte, seja no momento específico da história do Brasil, como num todo. E esses dois conceitos são fundamentais, o etnocentrismo e o relativismo cultural, para que a gente consiga, então, falar sobre a arte indígena. Porque o que acontece? Falar sobre arte indígena no Brasil significa falar de grande parte do preconceito que nós carregamos em relação aos nativos brasileiros. E esse preconceito, muitas das vezes, ele é involuntário, porque ele parte dessas narrativas que nos foram contadas, ou seja, as narrativas históricas, as narrativas artísticas, essa perspectiva do indígena enquanto o selvagem, aquele que anda nu, aquele que não possui uma cultura, né? E é muito importante a gente entender que sempre que nós falarmos de artes indígenas no Brasil, nós vamos falar de uma manifestação cultural que é muito plural, que não é homogênea, né? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um trecho da música Índios, do Legião Urbana, que provavelmente vocês conhecem. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três. E é esse mesmo Deus, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Aqui, o Renato Russo faz uma crítica, né? Porque a questão é, quem dera ao menos uma vez entender que o Deus cristão, ele na verdade pode ter várias ramificações. Não existem deuses que sejam corretos ou errados. A questão é que o nosso preconceito acaba matando a cultura do outro, acaba desumanizando o outro, o nosso olhar etnocêntrico. Ou seja, e esse mesmo Deus, que ele pode ser três, ele foi morto por essa perspectiva, por essas visões. Então a música é bem interessante, inclusive ouçam. Para falar, pessoal, sobre arte indígena no Brasil, nós precisamos primeiro entender as questões básicas. Por exemplo, o que é um índio? Um índio é qualquer membro de uma sociedade indígena que seja reconhecida como ela, por ela como tal. Ou seja, um indígena é aquele que pertence a uma comunidade indígena, mas que esse pertencimento tenha que vir com o reconhecimento das pessoas dessa comunidade de que aquela pessoa seja um nativo ou um indígena. Essa é a definição de um indígena aqui que nós temos, certo? O que acontece? Quando nós falamos que a arte indígena é plural, é porque existem mais de 300 etnias indígenas do Brasil. Nós temos que parar de acreditar que existe um índio brasileiro, ou seja, que existe um índio que represente todos os valores do que é ser indígena no Brasil. Não, pessoal. Não existe um índio brasileiro. Existem 300 etnias com valores culturais, religiosos, artísticos completamente diferentes entre si, inclusive no quesito da linguagem. Cada sociedade indígena tem sua própria identidade.
se pensa e se vê como um todo homogêneo e coerente e procura manter suas especificidades, apesar dos efeitos destrutivos do contato com o homem branco, que é a forma como os indígenas colocam. Ou seja, essas 300 etnias, elas são um todo homogêneo. Elas se fecham no sentido da linguagem, dos valores artísticos e culturais. Portanto, nós não podemos cometer o equívoco de acreditar que existe um índio ideal, ou um índio que represente todos os indígenas do Brasil. Isso não existe. Aqui, pessoal, eu trouxe um panorama para vocês entenderem como ainda nós mantemos uma perspectiva etnocêntrica em relação aos nativos do Brasil. Aqui, na direita da tela, nós temos a primeira missa do Vitor Meirelles, de 1861, que é conhecidíssimo, que é o momento catequizador, que é o momento em que a Europa traz o que há de melhor, segundo ela, para os valores indígenas, que é o cristianismo. Só que o que nós precisamos entender é que, ao estabelecer que a sua religião é a única forma de saída de vida, você está cometendo um nível de etnocentrismo, um nível de violência de não respeitar a própria mitologia, a própria crença indígena. E nós sabemos que sempre foi assim, o processo catequizador foi violento com a cultura indígena. E aí nós nos perguntamos, mas isso já acabou? Não. Como vocês podem ver nessa foto aqui da esquerda da BBC News, esse é um pastor que está evangelizando as tribos indígenas. O que me chateia nessa foto, se nós observarmos, é que aqui os indígenas estão como se eles estivessem com um certo vislumbre, né, por esse processo catequizador. Aqui nós percebemos o olhar de opressão, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque ao estudar esses processos, nós estamos falando de processos que acontecem no tempo presente. Isso é muito importante. Nós não estudamos passado para que ele fique só lá. Nós estudamos o passado porque ele tem reverberações no presente e ele pode nos ajudar a entender melhor o futuro. O que acontece, pessoal? Então, nós precisamos primeiro entender que arte indígena, enquanto conceito, não existe. Por que não existe? Porque o conceito de arte é uma criação do homem ocidental, ou seja, do homem europeu. O que nós temos aqui nos indígenas é muito mais próximo do artesanato do que necessariamente da arte, enquanto expressão estética com uma intencionalidade estética ou crítica. Na verdade, a palavra arte, ela não existe nos dialetos nativos do Brasil. Ou seja, você não vai encontrar a palavra arte nos dialetos indígenas. E uma coisa que é muito importante, todas as criações, quando nós formos aqui ver, por exemplo, as cerâmicas marajoaras, nós precisamos entender que eles não têm a intenção artística, ou seja, eles não criam aquilo para a intencionalidade estética do belo, mas eles criam aquilo por uma questão funcional, ou seja, se tem algum objetivo para se criar, então você cria, mas não é a intencionalidade de criar por criar. Você cria porque aquilo tem uma intencionalidade, tem uma função na sociedade indígena. E aí uma coisa muito importante é que as artes indígenas não são só objetos, mas também o bem cultural é música, dança e as várias formas de representação do mundo que eles vão acreditar. Um ponto fundamental, que eu acredito que esse seja o mais simples, é que a matéria-prima de tudo aquilo que é produzido pelos indígenas é a própria natureza, né? Aqui, pessoal, nós temos uma perspectiva do Debré, do que seria uma família, um chefe Camacan, preparando-se para uma festa. Ou seja, aqui nós temos uma perspectiva europeia em relação aos indígenas. Se vocês me perguntarem se essa obra tem um nível de honestidade, eu diria que sim. Mas nós temos que sempre lembrar do fator etnocêntrico, porque a questão é, essas pinturas eram feitas e elas eram expostas no Brasil, mas elas também eram mandadas para a Europa. E isso causava uma curiosidade muito grande, mas é uma curiosidade no sentido de mostrar como essas pessoas não têm a civilização que o povo europeu tem, por exemplo. Aqui, pessoal, nós temos uma das principais formas de expressão artística que nós temos como estudo, que é as cerâmicas marajoaras. O que acontece? As cerâmicas marajoaras, elas são feitas na ilha do Marajó, entre o Amapá e o Pará, nas tribos indígenas daquela região. O que são? Elas são produções de cerâmica em traços simétricos e formas de repetição. Na maioria das vezes, essas cerâmicas, elas têm um intuito de... Elas podem ser brinquedos, elas podem ser enfeites, elas podem ser urnas funerárias, ou seja, elas são criadas com um objetivo específico, elas são usadas como objetos. Elas podem ter valor religioso ou não,
Só que elas vão ser dinamizadas exatamente por esse objetivo. Só que uma coisa unifica todas elas. Algumas cerâmicas a gente vai ver formas humanas ou formas androsopomórficas, que são a tentativa de unificar humanos e animais. Muitas das vezes, os indígenas, assim como a maioria das mitologias, vão atribuir aos animais valores humanos, aos humanos valores animais, como o caso do zoomorfismo, o antropomorfismo, e às vezes vão unificar esses dois universos. Essas urnas elas têm repetições geométricas da forma como elas são desenhadas. Essas repetições, acredita-se, que têm um valor muito mais religioso, mas não é necessariamente algo intencional, mas muito mais da forma como se aprende de geração para geração. Então, elas tinham e poderiam ter um caráter religioso, mas nem sempre elas poderiam ser usadas como, por exemplo, simplesmente um brinquedo ou um apito, por exemplo. O que acontece? Uma outra forma de expressão muito característica da identidade indígena são os adornos ou os adereços. Ou seja, se nós temos mais de 300 etnias no Brasil, cada etnia tem a sua forma de identificação. Ou seja, o uso do cocar, que talvez seja uma das coisas mais conhecidas por parte ocidental dos indígenas, eles também vão variar. A forma como vai se mudando o corpo, a forma como se pinta o corpo, a forma como você se apresenta, carrega a identidade da etnia indígena a qual você pertence. Então esses adornos, eles têm um valor histórico muito importante. Por isso que a gente precisa sempre lembrar, fantasiar de indígena no carnaval é problemático por quê? Porque nós estamos, de certa forma, ridicularizando aquilo que é a identidade do que são aquelas pessoas. Essas pessoas são isso, elas não estão fantasiadas. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo como a gente usa bastante, né? A pele, a tatuagem como forma de expressão e os indígenas também. Aqui nós temos os padrões corporais que são usados, por exemplo, nas mulheres. Então, o que acontece? Se você, aqui, a primeira e a quarta mulher aqui, são mulheres que têm filhos recém-nascidos e elas são demarcadas com essas pinturas. Aqui, cada etapa da vida da mulher, seja no recém-nascido, seja uma mulher pós-nascimento, que é o resguardo, todas elas vão ter formas corporais de se expressar diferentes. Ou seja, é muito interessante traçar um paralelo. Né? Nós usamos a tatuagem como forma de expressão, muitas vezes de sentimento, só que aqui para os indígenas é uma forma de identificação, uma forma de demarcação do corpo. Né? E aí, pessoal, tudo isso que a gente conversou é muito importante porque nós temos uma arte que é indígena, mas falar de conceito de arte indígena é problemático porque os próprios indígenas não têm um conceito de arte definido. E isso é muito importante para a gente entender que, mesmo não tendo a intencionalidade estética, há muita produção artesanal que pode nos ajudar a compreender a cultura indígena de uma forma mais honesta, e não recorrendo ao olhar etnocêntrico. E aí aqui nós temos um ponto interessante, porque quando o Brasil foi colonizado, havia muita curiosidade por parte da Europa do que tinha se encontrado nos trópicos, né? Do que significava estar nesse país tropical. Quem eram esses indígenas, como eles se organizavam, como eles comiam, como eles habitavam, tudo isso gerava muita curiosidade. E como essa curiosidade vai ser saciada? Única e especificamente pelas produções artísticas. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar muito como o Brasil foi visto pelo mundo, principalmente no período da colonização. O primeiro exemplo disso, pessoal, nós temos é o caso da comitiva holandesa em Recife, que nós sabemos que o general holandês João Maurício de Nassau comandou, né, Recife por um tempo. Aqui nós precisamos sempre lembrar que a arte é um documento histórico, ou seja, ela pode nos ajudar e ela narra algum acontecimento histórico. E é importante pensar, porque dizem os relatos históricos que o general João Maurício de Nassau, ele tinha um grande apreço pela arte. Então, quando ele veio, ele trouxe uma comitiva artística para que essa comitiva tivesse a responsabilidade de dar visualidade, ou seja, de mostrar visualmente o que era o Brasil. Então, isso é muito importante porque grande parte da visualidade do Brasil
nesse período do século 17 e 18, ele vem por meio dessas pinturas, ou seja, desses artistas que vinham da Europa nessas comitivas no intuito de dar visualidade, de mostrar visualmente o que era o Brasil, porque nós estamos falando de um momento em que a fotografia ainda não é uma realidade, né? Então, essa comitiva de pintores que veio em 1637 com o Nassau, ela tinha como responsabilidade documentar o Brasil, ou seja, produzir uma narrativa, produzir um documento histórico que contasse a verdade do que era o Brasil. Só que nós precisamos nos lembrar sempre do olhar etnocêntrico. A questão é possível ter um olhar honesto sendo um estrangeiro? É possível ter um olhar honesto da cultura brasileira quando se é um europeu? Infelizmente, nós sabemos que não. Visto que tanto o Franz Post quanto o Albert Eckhout, que foram os artistas que vieram nessa expedição holandesa, eles pintaram o Brasil em uma perspectiva muito idílica. O que significa a palavra idílica? A palavra idílica, ela atribui a poesia, a fantasia, ligada ao sonho, aquilo que é irreal. Ou seja, é como se o Brasil tivesse um caráter de sonho, como se fosse um lugar surreal, não próximo da realidade. E por que ele é irreal? Por que ele é poético? Principalmente porque ele não está nos moldes culturais e de desenvolvimento europeu. Então perceba que essa visão idílica é uma visão preconceituosa em relação ao que é o Brasil. Aqui a natureza vai ser tratada como força, mas porque ela ainda está completamente preservada, por exemplo. Porque os processos industriais vão se retardar no Brasil, até hoje. Né? Então, essa visão idílica é uma visão etnocêntrica também do nosso Brasil. Então, por exemplo, esse primeiro intento da comitiva holandesa traz uma perspectiva novamente etnocêntrica, né? Idílica do que seria esse Brasil. E depois nós temos, talvez, a perspectiva mais importante estrangeira em relação ao Brasil. Vocês sabem muito bem por quê. Esses pintores que vieram, na missão francesa para o Brasil, são pintores inspirados e formados nos moldes do neoclássico. Então aqui nós temos uma pintura que é muito política, ela tem uma função muito importante social. Só que esse processo ele foi motivado principalmente pela vinda da família real em 1808 para o Brasil, né, fugindo das tropas de Napoleão. O que é importante a gente entender? Quando a família real vem para o Brasil, o intento era não simplesmente, eles não queriam respeitar as idiosincrasias do Brasil, ou seja, as especificidades culturais, arquitetônicas do Brasil. Eles queriam transformar o Brasil em uma Europa. Ou seja, há uma missão francesa, há uma missão europeia para tentar transformar o Brasil aos moldes europeus. E como se transforma o Brasil aos moldes europeus? Claro, obviamente, através das artes. Então nós temos a missão artística francesa de artistas que são e têm como objetivo criar, né, essa Europa nos trópicos, né, com a demanda da família real portuguesa. E aí nós temos a primeira instituição artística oficial do Brasil, que é a Academia Imperial de Belas Artes. Essa Academia Imperial nos moldes neoclássicos, ou seja, sempre priorizando uma perspectiva europeia e não dando o devido valor às próprias manifestações culturais e artísticas do país. O principal artista que nós temos nesse momento é o Debré. E ele é importante porque ele vai realizar a primeira exposição artística que nós temos relatos no Brasil. Ou seja, a primeira vez que se cria uma exposição artística com obras todas relacionadas ao Brasil. Infelizmente, uma perspectiva europeia. Mas essas obras, ainda assim, são fundamentais para entendermos os processos históricos que envolvem o Brasil. Inclusive, essa dinâmica da família real, de não aceitar as especificidades culturais do nosso país ao tentar transformar o Brasil em uma Europa nos trópicos, né? Uma outra coisa interessante é que ele publicou o livro A Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. E esse livro ele era importante porque ele relatava visualmente o processo e os acontecimentos aqui no Brasil, dos nativos, por exemplo. Por que isso é importante, pessoal? Nós sabemos que visualidade tem uma potência narrativa muitas das vezes maior do que simplesmente a linguagem escrita. Portanto, dar visualidade às coisas significa potencializar a narrativa, potencializar verdades, potencializar preconceitos. Aqui, por exemplo, nós temos uma das perspectivas, uma pintura do Debré, O Caçador de Escravos.
Se vocês observarem bem, as características do neoclássico, no sentido do formalismo, no sentido dos contornos serem bem determinados, da importância do desenho, então a pintura ela é muito mais um preenchimento de espaço. Aqui você consegue ver todas as características do neoclássico aplicadas à pintura. Aqui nós temos uma perspectiva do caçador de escravos, e eu gosto da dinâmica dessa pintura, porque na maioria das vezes nós lembramos da escravidão dos povos africanos, só que nós esquecemos que os primeiros escravizados nos processos históricos no Brasil foram os indígenas. Ou seja, os caçadores de escravos, os próprios bandeirantes, eles vinham para o interior do Brasil na busca de indígenas para a mão de obra escrava, porque muitas das vezes nós atribuímos a escravidão como se fosse exclusividade dos povos africanos, quando na verdade os povos indígenas também foram usados como tal. O que acontece, pessoal? Todas essas perspectivas, todas essas tentativas de representar o Brasil artisticamente, elas acabaram pecando porque elas surgem da demanda, elas surgem do olhar colonizador. O olhar colonizador ele é um olhar etnocêntrico, porque ele produz uma distorção. Portanto, é muito importante quando nós vamos olhar para um documento histórico, entender de onde ele partiu, qual é o contexto que ele partiu e de qual perspectiva ele está falando. Porque nenhum documento histórico ou nenhuma obra de arte tem o valor de verdade absoluta e ele não pode ter. Portanto, o nosso olhar tem que ser sempre crítico em relação a isso, para que a gente não cometa o erro do etnocentrismo. E aqui eu trouxe um paralelo para vocês, um paralelo narrativo. Por quê? Nós sempre teremos, durante o século XVII, XVIII e até mesmo no século XIX, várias tentativas de representar o Brasil, mas a maioria delas vítimas e reféns desse olhar etnocêntrico, desse olhar colonizador. E aí um paralelo narrativo muito interessante é a Semana de Arte Moderna de 1922, que sim, tem uma influência muito forte das vanguardas europeias, mas que tem um fator muito peculiar e interessante, que é quando os artistas brasileiros decidem produzir uma arte que seja essencialmente brasileira. E aí o Oswald de Andrade vai publicar, né, um manifesto que a Tarsila do Amaral tem várias pinturas, inclusive a Bapuru, que é a mais conhecida delas, é inspirada nisso. Porque o que é a antropofagia? É a prática de comer carne humana, que os indígenas e os nativos brasileiros tinham, que assustou bastante os europeus. Só que o que é interessante nesse manifesto antropofágico do Oswald de Andrade? É que esse manifesto antropofágico aqui, pessoal, ele tem um sentido diferente. Ele tem um sentido de dizer o quê? Nós comemos todas as referências artísticas europeias e agora nós vamos cuspir uma arte que seja essencialmente brasileira. Porque sempre a Europa foi a referência artística, certo? Ou seja, sempre foi de goela abaixo. Agora nós vamos deglutinar toda essa imposição artística europeia para a construção de uma arte essencialmente brasileira. E aí eu selecionei um trecho, eu gostaria que vocês lessem o todo, tá, do manifesto, que é muito interessante, que eu vou ler aqui com vocês. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Ou seja, lembre que essa antropofagia aqui está não no sentido do comer a carne humana no sentido físico, mas nos valores culturais que foram tentados o tempo todo sendo impostos aqui no Brasil, ou seja, a imposição de uma cultura sobre a outra. Aqui ele está dizendo o contrário. Chega dessas imposições. Agora nós somos antropofágicos. Nós engolimos, mas agora nós vamos expelir uma cultura que seja só nossa. E aí aqui tem uma dinâmica, uma das coisas mais irônicas de todo o manifesto antropofágico que eu gosto bastante. To be or not to be? That is the question. Que é inspirado em Shakespeare, né? Ser ou não ser. Essa é a questão. Só que aqui é tupi ou não tupi? Ou seja, Tupi, Tupi-Guarani, que é uma das etnias indígenas brasileiras. E por que ele decide colocar isso em inglês? Porque sempre a referência de civilização, de humanidade, é o estrangeiro, né? E nunca o brasileiro. Contra todas as catequeses, ou sejam, formas de evangelização, e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, perdão, pessoal. Estamos fadigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama.
O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o exterior. Lembrando que a roupa ela é usada como um critério de civilidade por parte dos europeus ao perceber que os indígenas não têm esse hábito. A reação contra o homem vestido, ou seja, a antropofagia artística é a reação contra essa perspectiva europeia, desse homem vestido que acredita que nós somos simplesmente tribais ou primitivos. O cinema americano informará. Aqui é interessante porque é uma ironia. A maioria das narrativas sempre são narradas por outros. O cinema tem um papel muito importante nessas narrativas. Ou seja, pessoal, de modo geral, o que a gente aprendeu aqui? Quando nós temos esse primitivismo sendo discutido na Europa, é uma perspectiva etnocêntrica das artes indígenas e africanas. Esse primitivismo vai influenciar uma vertente estética que é a arte knife, né? Só que o problema dessas dinâmicas é que nós recuperamos historicamente várias tentativas dos europeus de representar o Brasil artisticamente. E aí nós temos essa perspectiva do processo colonizador. Ou seja, quando esses artistas, na maioria das vezes, tinham muito mais uma perspectiva do colonizador em relação ao Brasil, mas não com uma perspectiva honesta. E aí nós entendemos que a arte ela tem um poder de relato histórico, porque ela é um documento. E muitas das vezes ela é um documento até mais potente do que os documentos oficiais. Por quê? Porque uma obra de arte, ela é o que nós estamos vendo, mas ela é o que nós não vemos. Elas são os silêncios, as omissões, ou seja, aquilo que é esquecido, aquilo que é deixado de lado, aquilo que não é representado na pintura, na escultura, são formas de mostrar esses silenciamentos históricos no Brasil. E é interessante imaginar quando nós temos essa potencialidade da arte indígena, que não é uma arte preocupada com a estética, mas que tem a sua funcionalidade dentro da organização indígena, quando nós lembramos da Semana de Arte Moderna e quando nós lembramos do Manifesto Antropofágico. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou aqui, podem me chamar no WhatsApp, vão lá nas redes sociais, eu deixei meu Instagram, podem me comunicar. A Marília vai disponibilizar para vocês listas de exercício que eu já enviei, e semana que vem eu vou passar um trabalho, que é um roteiro de análise, novamente, sim, pessoal. Mas eu vou explicar melhor na semana que vem. Espero que estejam todos bem e até mais.